Alô, som. A paz do Senhor para a igreja. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, no capítulo de número 10. Livro de Números, no capítulo 10. Eu lerei do versículo 29 até o 32. Amém? Todos os irmãos acharam? Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. Amém? Podemos sentar, irmãos. Essa passagem nos fala acerca de um convite que é feito a uma pessoa que, pelos estudiosos, é uma das mais misteriosas da Bíblia. Porque Obabe, ele aparece mencionado aqui e muito rapidamente lá no livro de Juízes. E quando aqui diz que é sogro de Moisés, a mesma palavra para sogro pode significar cunhado, de tal maneira que você não sabe se aqui está se referindo ao sogro ou ao cunhado, e se está se referindo ao sogro, quem é o sogro? Obabe ou Reuel? A maioria dos estudiosos entende que Reuel é um outro nome para Jetro, que é, de fato, o sogro de Moisés, e que Obabe, ele é o filho de Jetro, e, portanto, cunhado de Moisés. O mais importante é que a este Obabe é feito um convite. E isso nos leva a meditar sobre o quanto o Evangelho é para cada um de nós um convite. O quanto o Evangelho de Cristo, ele nunca é imposto. Antes, existe a todos nós a oferta da salvação. E Moisés começa dizendo: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei. Nós fazemos uma caminhada. Há uma caminhada cristã. E essa caminhada, ela tem um objetivo. Aqui, na época de Moisés, literalmente, o objetivo, o alvo final, era a Canaã celeste. Hoje, para cada um de nós, o nosso alvo, o nosso objetivo é a Canaã celestial. Porque assim o Senhor prometeu. Da mesma forma que Deus prometeu uma terra
para o povo de Israel, assim o Senhor Deus prometeu a herança das mansões celestiais para cada um de nós. Agora, se nós caminhamos para aquele lugar, e essa é a nossa esperança, nós temos, como diz a palavra de Deus, nós temos uma viva esperança. Não é uma esperança morta, não é uma esperança que fenece, mas é uma esperança viva e que nos mantém vivos, que nos mantém dentro dessa caminhada. Porém, uma vez que nós usufruímos desta caminhada, desejamos ou precisamos desejar compartilhar essa caminhada com outros. E esse compartilhar é efetuado através de um convite. Então Moisés completa: vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem ou fez bem para Israel. Deus, Ele nos promete tão somente coisas boas. Tudo que Deus faz é bom. Mesmo nas dificuldades e nas tribulações, não é o desejo de Deus que nós venhamos a sofrer. Mas, infelizmente, na caminhada, às vezes, se torna necessário passar por tribulações, por tristezas, por dificuldades. Mas tudo aquilo que Deus nos promete, tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer é bom. Porque a palavra de Deus diz em outro lugar: tudo que vem de Deus é bom e aceito, ou deve ser aceito, com ações de graças. Mesmo nas dificuldades, o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E o Espírito Santo de Deus impulsiona o nosso coração para que nós possamos convidar pessoas para compartilhar de todos esses bens. Existe uma comparação bem interessante lá no livro de Gênesis, por ocasião do final do dilúvio. Noé, ele solta um corvo. Ele não volta quando ele percebe que já existe terra seca, mas quando ele solta uma pombinha, ela faz questão de trazer no seu bico um ramo verde para dizer: estou vindo anunciar, tem terra firme para que nós possamos parar. Nós não podemos ser como aquele corvo que não quer anunciar que nós já encontramos um lugar de repouso, que nós já encontramos todo o bem que Deus tem a nos prometer. Mas nós somos como aquela pombinha que faz questão de trazer no bico aquela folha verde e dizer: eu quero compartilhar com você, venha conosco. Eu não vou usufruir sozinho de todas essas bênçãos. Esse é o convite que está sendo feito por Moisés para Hobabe. E Hobabe, ele responde no versículo 30, não irei. Antes, irei à minha terra e à minha parentela. Aqui lembra muito da ordem que foi dada por Deus a Abraão.
O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Não significa abandonar nossos familiares, mas significa que eu estabeleço um alvo maior, que é seguir a Cristo. E Obabe, então, ele declina desse convite. Sempre eu tenho oportunidade de dizer isso. Não cabe a nós convencer. Quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós, por mais eloquentes que nós somos, por mais que tenhamos uma retórica, que é justamente a arte do convencimento através do discurso, por mais que tenhamos essa habilidade, nunca seremos nós a convencer quem quer que seja, mas apenas e tão somente o Espírito Santo de Deus. Obabe, aqui no versículo 30, deixa transparecer que ele não quer se comprometer. E aqui chama a atenção do significado do nome de Obabe. A palavra Obabe significa aquele que é amado, querido. Ou, simbolicamente, comparando com o que nós presenciamos hoje, aquele que se identifica como o amigo do Evangelho, aquele que acha bonito ser cristão, ser evangélico, mas ele, por algum motivo, não deseja se comprometer. Hoje, nós percebemos isso. Alguns anos atrás, não tínhamos esse fenômeno, mas hoje nós presenciamos pessoas que acham bonito ser evangélico, ser cristão, mas não desejam um real comprometimento. Por algum motivo, se sentem temerosos, sentem medo de dar um passo decisivo. Por isso o Obabe diz, não irei. E Moisés, então, no versículo 31, diz, ora, não nos deixes. O que Moisés está dizendo aqui? Não somos nós que estamos te abandonando. Você está nos deixando. Isso traz uma lição muito importante. Numa outra passagem, Deus deixa bem claro, não te deixarei e não te desampararei. Deus nunca nos abandona. Nós abandonamos a Deus. Nós deixamos de seguir a Deus. Nós deixamos de continuar a caminhada. Por isso Moisés diz, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E aqui vem um outro detalhe bem interessante. Essa passagem, ela está fazendo parte de todo um contexto que começa lá no capítulo 9, que é o momento em que o povo se prepara para levantar acampamento, para começar a caminhada. Agora, de acordo lá com o capítulo 9, quem irá guiar o povo pelo deserto? O próprio Senhor, representado de noite por uma coluna de fogo, mas de dia pela nuvem, que é mencionada lá no capítulo 9. De tal maneira que, consequentemente, eles não precisam de alguém que guie, porque o próprio Senhor Deus os guiará. Aleluia.
Mas ainda que eles não precisem, eles estão fazendo uma oferta para Hobabe. Embora nós não precisemos, sirva de olhos para nós. O que isso nos ensina? Quando Deus, Ele nos convida, Ele nos concede também dons para que nós possamos exercer na igreja. E mesmo não sendo merecedores, porque Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. Deus não precisaria de absolutamente nenhum de nós para fazer alguma coisa, mas Ele nos dá a oportunidade, nos dá dons para que nós possamos alegremente, espontaneamente exercer esse dom dentro da casa do Pai. De óleo nos servirás. Veja que por esse deserto que nós temos que andar, você conhece bem esse deserto. Deus te deu um dom. Deus nos guiará, mas está sendo oferecida essa oportunidade a você, Hobabe. E Moisés, ele prossegue no versículo 32. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Embora essa frase de Moisés pareça ser condicional, como se fosse assim, se suceder o bem que o Senhor nos fizer, faremos bem também a ti. Mas Moisés tinha a certeza, Deus de fato nos fará bem. E já que Deus nos fará bem, nós te faremos bem de igual forma. Só que agora vem uma advertência para nós, que já conhecemos todos os bens que Deus nos proporciona. Até que ponto, quando é feito o convite para alguém, e esse alguém aceita, até que ponto nós fazemos bem a essa pessoa? Nós acolhemos bem? Até que ponto nós, de fato, dizemos, sinta-se bem conosco, porque estamos adorando o mesmo Deus, vamos em direção ao mesmo céu? Até que ponto nós, de fato, tratamos bem essa pessoa? Acaba sendo uma reflexão para nós. Porque aqui é um compromisso agora, também com quem está fazendo o convite. Nós, assim como Deus nos fará bem, e podemos ter certeza que Deus nos dá o melhor, nós também te trataremos bem. Você será bem recebido em nosso meio. E aqui, a narrativa, ela termina. É interessante que a maior parte das narrativas bíblicas, elas têm um começo, meio e fim. Existe sempre nas narrativas uma conclusão. Mas, às vezes, você encontra algumas narrativas na Bíblia sem um desfecho, sem aquilo que se chama de um desenlace. Você lê, a partir do versículo 33, agora está num outro contexto, falando sobre a Arca da Aliança, e a narrativa, ela é interrompida abruptamente, e você fica sem saber qual foi, afinal de contas,
a resposta de Obabe. Ficamos sabendo apenas do que Obabe falou no versículo 30. Porque é uma primeira resposta que Obabe dá a um convite que foi efetuado no versículo 29. Agora, nos versículos 31 e 32, Moisés faz uma ponderação, pedindo que Obabe faça uma reavaliação, reavalie essa sua decisão. E ficamos então nos perguntando, qual foi a decisão de Obabe? Ele reavaliou a sua decisão? Ele se manteve naquilo que ele disse no versículo 30? Não, eu não irei com vocês. Ou ele pensou melhor e decidiu acompanhar? Por que que a narrativa, ela fecha sem que saibamos disso? Porque o convite está estendido a todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Da mesma forma que na parábola dos 2 filhos, que geralmente conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas na verdade fala dos 2 filhos, a parábola termina sem que saibamos qual foi a resposta do filho mais velho. Aqui também não sabemos, afinal de contas, qual foi a decisão de Obabe. Porque essa decisão, ela deve ser tomada por todos aqueles que ainda não se decidiram. Então, por isso, eu termino essa pregação a todo aquele que está ouvindo, também pela live, a quem é feito o convite, a decisão pesa sobre você. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É feito o convite doce do Senhor Jesus. E tenha certeza que uma vez, caso você ainda não tenha aceitado esse convite, uma vez que você aceita, tenha certeza de que você está fazendo a melhor decisão da sua vida. E nós, que já provamos do dom celestial, como diz lá em Hebreus, que nós possamos saber agradecer todos os dias, porque um dia nós fizemos a melhor decisão e não titubeamos como Obabe fez aqui, pelo menos num primeiro momento. Que Deus abençoe.